bom dia a todos. Já estamos no ar com Caminhos de Luz, aqui pela Sim TV. Tenho certeza que o tema que a gente vai discorrer hoje, você já ouviu falar, milagre. Ou já conhece alguém que participou de algum, ou que já foi beneficiado por algum. Mas você sabe realmente o que é milagre? Na acepção mais empregada hoje, milagre ou miraculo, que vem do latim que significa maravilhar-se, é um acontecimento dito extraordinário que, à luz dos sentidos e conhecimentos até então disponíveis, não possuindo explicação científica ainda conhecida, dá-se como forma de sugerir uma violação das leis naturais que regem os fenômenos ordinários. Para os teístas, ou seja, para todos nós que acreditamos em Deus, milagre, a sua realização é atribuída à onipotência divina, sendo considerado como um ato de intervenção direta de Deus no curso normal dos acontecimentos. Geralmente, os milagres têm, segundo esses, propósitos definidos, sendo o mais comum o de beneficiar, por mérito moral ou da fé, adeptos de determinada crença em detrimento dos não adeptos que permanecem sujeitos às leis regulares. Mas será que realmente é esse mesmo? O que a doutrina espírita pode nos ajudar no entendimento desse assunto? Hoje a gente vai trazer para você um livro que fala, que está fazendo maior sucesso, São Paulo, Rio, que foi lançado há pouco, que é O Milagre. Ele é ditado pelo Padre João Maria, aqui ao médium e escritor espírita Assis Azevedo. E a gente vai conversar um pouquinho, à luz dessa obra, com esse assunto tão importante que é o milagre. Agora, convidamos você a pensar em Deus e Jesus e fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois só é teu o poder, o reino e a glória, agora e para todo sempre. Que assim seja. Então não sai daí, que daqui a pouquinho a gente vem com um detalhe, gente. O principal eu estou esquecendo de dizer para vocês. Quando a gente tem esses assuntos mais polêmicos, mais difíceis, a gente chama quem? Ele, seu Altamir da Cunha, ele quem vai discorrer sobre esse assunto. Seu Altamir é matemático, um estudioso da doutrina espírita, escritor, conferencista espírita, tem 2 programas de rádio aqui no interior do nosso estado, ou seja, tem muito conhecimento a nos passar. Então daqui a pouquinho a gente volta com seu Altamir da Cunha falando sobre o milagre. Bem, gente, já estamos de volta e vamos conversar hoje sobre o milagre, esta obra do escritor espírita Assis Azevedo, ditado pelo espírito João Maria. E quem vai falar sobre este assunto é o nosso querido amigo, que está sempre aqui conosco, seu Altamir da Cunha. Bom dia, seu Altamir. Bom dia, Gisete. É uma satisfação estar de volta, né? Sempre me propondo a dar minha pequena contribuição. E a gente explora bem, porque só são esses assuntos, né? É sinal que ele sabe muito. Seu Altamir, há pouco eu falei aqui na acepção geral acerca do milagre, né? Que todo mundo fala, alguns já foram beneficiados, né? Mas o que seria milagre à luz da doutrina espírita? Muito bem. Nós ouvimos sempre falar em milagre e normalmente, no comum, né? As pessoas interpretam o milagre como uma transgressão até das leis divinas, porque seria algo que seria fora das leis divinas. Mas, na verdade, quando nós estudamos a doutrina espírita, principalmente quando nós nos atemos ao livro dos médiuns, por exemplo, nós vamos conhecer as propriedades dos fluidos e começamos a verificar que são simplesmente fenômenos inexplicáveis. São simplesmente alterações que se podem realizar, seja no organismo, na questão de uma cura, seja num fenômeno qualquer, como de materialização de espírito, explicável, porque, tendo em vista de que o fluido universal é o fluido básico, todas as alterações são feitas na sua estrutura íntima, de maneira, por exemplo, que uma substância pode se tornar salgada, pode se tornar doce, está entendendo? Pode se tornar sólida, pode se tornar pastosa. Então, só com alterações na sua propriedade. Quando se
estuda química, por exemplo, começa-se a realmente ter também até uma certa explicação, porque muitas coisas que acontecem de fenômenos químicos, para o comum, a pessoa leiga, é quase como um milagre. Hoje, por exemplo, o avanço na eletrônica, o avanço na cibernética, o avanço de uma maneira geral nas ciências, nós vemos já a pessoa simulando, através de processos eletrônicos, a própria visão. Movimentos, por exemplo, colocar uma pessoa num determinado lugar e outra distante, e aquela pessoa simplesmente pelo impulso da mente, pela vontade, fazer com que a outra emita algum comando. No computador, por exemplo, dê um clique em determinada tecla. Tudo isso hoje realizado. Por quê? Porque a ciência vai progredindo. Então, o que era milagre, o que era fora das leis naturais, passa a ser simplesmente uma prova de que tudo funciona de acordo com o que Deus planejou e determinou. Ou seja, o que o senhor acabou de nos dizer é o seguinte, salvo engano, tem um milagre que ficou muito conhecido, acho que na Itália, no século VIII, onde numa igreja lá, eu não me recordo o nome da cidade, Lancelum, um nome assim, lá nessa igreja foi transformado água em sangue. Ou seja, segundo a doutrina espírita, tudo isso é explicável e pode acontecer. Certo. É isso? Pode acontecer. Agora, nós temos que ter todo cuidado, sempre seguindo aquele processo de prudência que nós vemos também no livro dos médiuns, inclusive o espírito de Erastos, né? Para nós termos muito cuidado, porque ao dizermos que algo é possível, não quer dizer que todo fenômeno que aconteça ali seja realmente verdade, que pode haver também pessoas maldosas se aproveitando daquilo ali, claro. Verdade. Então, quando se diz, por exemplo, extraterrestre existe, aí você diz existe, agora está aparecendo em tal canto, é verdade? Não sei. Não sei, está entendendo? Então tem que ter todo esse cuidado para que nós não sejamos vítimas de pessoas oportunistas. Pois é, e para isso, gente, tem um livro aí, aqui ó, O Milagre, né? O senhor Altamir já leu, que a gente vem falar um pouquinho dele, porque ele traz com muita propriedade este assunto, dentre outros, à luz da doutrina espírita. Não é isso, senhor Altamir? Exatamente. O que a gente pode entender através do livro, pela ótica do autor que foi padre em outras existências, o milagre? Exatamente. Ele vem mostrando exatamente o que? O costume. O povo é uma história que realmente o tema central é no Nordeste, né? Vamos dizer, o cenário todo do Nordeste. Então, um povo todo voltado para um tipo de cultura, a crendice popular. Então, atribui-se a milagre caso de uma pessoa que desencarnou, porque era muito boa, muito jovem ainda, uma garota, né? E que tinha um comportamento de resignação muito grande, sempre repassava para as pessoas a bondade, aquela ternura. Quando ela desencarnou, então, criou-se em torno daquela pessoa essa situação de milagres, por algumas curas que se realizaram e atribuíram a Aninha, por exemplo. Então, é um processo de desenrola muito interessante, o livro de uma maneira muito simples, mas muito interessante, esse livro psicografado por Assis Azevedo. O primeiro milagre atribuído a esse espírito que o senhor acabou de nos falar, que no livro trata por nome de Aninha, né? Foi a cura de uma menininha que estava enferma. A mãe, em prece, pediu a Deus e lembrou-se dela, por ela ser, como o senhor colocou há pouco, uma pessoa muito boa, e a menina foi curada, né? Isso também a gente sabe, a gente estuda, que é altamente possível e isso não derroga as leis de Deus em possibilidade nenhuma, né, senhor Altamir? Claro. O que nós vemos a princípio é que as pessoas talvez não entendam, então por que uma pessoa faz uma prece e as coisas mudam? Não é isso transgredir a lei natural? Então, veja, tudo o que acontece é uma concessão de Deus. Se Deus permite, é com algum objetivo. Na verdade, quando uma pessoa faz uma prece, uma súplica a Deus, também não quer dizer que sempre seja atendido. Isso. Existem momentos em que nós oramos e parece que Deus não escuta nossas preces, que na verdade, que não é verdade, que Deus escuta. Agora, certamente Ele não acha oportuno nós recebermos ainda aquilo ali. No caso da mãe, em pranto, em dificuldades, orou pelo filhinho que estava doente, ou coisa assim, então a Aninha, se é tocada, que é a pessoa ligada àquela comunidade, àquelas famílias, então é atraída e ali, com permissão certamente de Deus, dos mentores espirituais, ela faz as aplicações de fluido necessárias, recompondo a condição orgânica daquela criatura que se recuperam daquela febre, daquele processo de doença que estava realmente sendo vítima. Com isso, Altamir, a gente pode desmistificar outro mito que é criado em relação aos santos, né? Ou seja, o santo nada mais é do que um espírito bom que busca auxiliar
E às vezes nem é a pessoa a qual você está evocando, né? Sei lá, às vezes você tem, como o pessoal diz, eu sou devoto de São Francisco de Assis. Às vezes você faz aquela mentalização por ele, necessariamente não é nem ele que está ali. Às vezes é um bom espírito que está ali e auxilia, né? Muito bem. Isso é uma prova, testemunho de que tudo vem da misericórdia divina. Sem que necessariamente aquele espírito ao qual nós recorremos, ele venha agir diretamente. Existem vários motivos. A condição do espírito poderá não ser suficiente para nos atender. Nós achamos porque desencarnou, aquele espírito já se transformou num santo, que na verdade não é, porque a morte nada mais é do que a continuação da vida. Não acontecem essas mudanças bruscas. Cada um chega no plano espiritual pelo que ele preparou no plano material e pelas evoluções que ele conseguiu realizar, processo evolutivo. Então, às vezes, a pessoa pede, merece, aquele espírito não tem condição, mas outro espírito bom vê e vem em socorro daquela pessoa, ela se cura, atribui aquele espírito, mas nem sempre foi aquele espírito. E que para o espírito que auxiliou também ele está pouco importando. O que ele quer, na verdade, é auxiliar, claro. Não é isso? E tudo se processa de acordo com o merecimento, né? Com o que realmente possa resultar daquela cura. Por isso que uma mãe que pede nem sempre poderá ser beneficiada. Por isso que nós vemos pessoas que custa mais a ser curada, outras curam de imediato de alguns processos. E nós poderíamos citar muito bem o caso de Jesus. Quando Jesus estava naquela multidão, que a mulher que sofria de um fluxo, né, sanguíneo, há 12 anos já havia procurado médicos e tudo naquela época, não encontrava uma solução para o seu problema. No entanto, a fé dela era tão grande que ela dizia, se eu pelo menos conseguir tocar na túnica dele, tenho certeza que vou me curar. No meio daquela multidão, ela conseguiu estender a mão, tocou em Jesus e recebeu aquele fluxo fluídico e curou-se. Jesus até então disse, quem foi que tocou em mim, que eu sinto que de mim saiu virtude, né? E aquela mulher se apresentou. Ela curou-se de imediato, porque a fé dela é tão grande, ela tirou de Jesus fluidos bons e positivos e certamente merecedora, reconstituiu a sua saúde, agiu, vamos dizer, no seu organismo de maneira a conter aquele fluxo sanguíneo. Mas observemos bem, já o caso daquele cego em Betsaida, quando Jesus o curou, que pegou saliva e passou nos seus olhos e tudo, a primeira vez o cego ficou vendo os homens como árvore, movendo como árvore, quer dizer, uma visão ainda turva. Jesus teve que fazer o processo novamente para poder ele ter uma visão plena. Então, as etapas para a cura dependem também do nível de fé e merecimento de cada pessoa. E tem um detalhe que o senhor colocou aí. Às vezes, quando a gente faz uma rogativa a Deus, que a gente acha que não foi atendido, né, como o senhor colocou, às vezes Deus, além de não entender que a gente não está pronto, ou então é porque ele entende que aquilo é o melhor para a gente. Porque se de repente a gente tiver aquilo ali, talvez seja a nossa, né, bancarrota, seja a nossa derrocada. Exatamente. Muitas pessoas, talvez, que interpretam as coisas como milagres, se realmente conhecessem a doutrina espírita, teriam uma explicação. Porque nos centros espíritas, muitas vezes, nós estamos tão habituados a ver os chamados ou interpretados como milagres, que para nós é uma coisa natural. Uma pessoa chegar sem andar e sair andando, às vezes por influência de um obsessor, afasta-se o obsessor, a pessoa recupera-se e sai dali com seus pés, vamos dizer assim, andando sem a ajuda de ninguém. Uma pessoa que chega num estado de desalinho mental e de ali sai conversando normalmente, tudo isso é explicável em outras pessoas, para outras pessoas talvez seja um milagre. Né? E o interessante dessa obra também, Sr. Altamir, é que ele coloca um protestante, um católico, um espírita discutindo em torno deste assunto e cada um expondo, assim, a sua forma de entender, de compreender o que seria esse milagre, né? Exatamente. Ou seja, ele vai em todos os públicos e em todas as crenças que acreditam nisso, porque nem toda crença acredita no milagre, né? E vamos ver no decorrer da leitura, né, exatamente o que? Claro que o evangélico, né, o protestante em si, o crente, né, o que ele diz? Não é o Espírito Santo em si e tal, então o padre já vê por outra ótica, né, também, mas o doutor Marcelo, que tem as noções de espiritismo, ainda não propriamente um grande conhecedor, mas já com noções, ele começa a tentar explicar pelos meios naturais que a doutrina espírita ensina, né? De maneira que esse livro é interessante, eu não cheguei a ler nem completamente, porque li mais da metade. Então ele vai gradativamente mostrando a questão
questão do fenômeno espírita, e porque tudo isso, quando não tem uma explicação em outras religiões ou pessoas leigas, é interpretado como milagre. A questão da pessoa que está influenciada pelo espírito, faz-se uma reunião, doutrina-se o espírito e a pessoa recupera-se da saúde, né? É muito interessante, nós não vamos falar nem nos pormenores, que é para a pessoa que for ler realmente sentir a emoção. Gradativamente, João Maria vai jogando a doutrina e a explicação e criando a sua situação também polêmica, né? Entre o evangélico, o padre, né? E o espírita, que é o doutor Marcelo. Exatamente. Outro tema associado a este, que o livro também aborda, como o senhor falou, por se dar aqui no Nordeste, né, no interior do nosso Nordeste, eu pelo menos já escutei muito dizer que o nordestino é um homem de fé ou que tem mais fé em relação aos demais, vamos dizer assim, brasileiros, devido a essa estrutura que infelizmente nós não temos até hoje, porque hoje a gente está vendo, não é um assunto de antigamente, é de hoje a questão da seca, né? E ele traz também isso. O senhor acredita que, vamos dizer assim, essa desgraça do nordestino propicia, ajuda ele a estar mais perto de Deus e, em consequência disso, ele se torna um homem de mais fé ou não tem nada a ver? Claro que tem. Nós vemos através da doutrina espírita exatamente as situações de dificuldade para espíritos, por exemplo, orgulhosos, prepotentes, situações de dificuldade, porque é na dificuldade que nós vamos ver a nossa impotência, a nossa limitação e recorrer a uma força superior que é Deus. É daí que parte o princípio da fé, de que a pessoa começa a apelar para algo superior, já que lhe falta força. Por que normalmente pessoas que negam a doutrina espírita, que não têm a menor afinidade, quando recebem diagnóstico de determinadas enfermidades consideradas incuráveis, procuram o espiritismo? Então, é exatamente na dificuldade, onde a pessoa sente a sua limitação, que ele procura algo que possa ser uma tábua de salvação. E, no caso, o nordestino são espíritos realmente que na dificuldade, porque passam, na seca que enfrentam, na fome porque passam, eles se fortalecem como espíritos. Eles acreditam porque sobrevivem e sempre que acontece uma crise, ele imagina que teve crises maiores e superou e vai superar essa. Então, tem possibilidade de vencer. Enquanto algumas pessoas que não estão afeitas a esse tipo de problema, na primeira dificuldade chega a falir. Quantos ricos, pessoas de condição social boa, condições socioeconômicas, de repente, numa dificuldade, suicidam-se, fogem da vida, entram em depressão. Por quê? Porque não formaram ainda nele essa fortaleza de espírito através das dificuldades. O senhor acredita, senhor Altamir, que existe diferença do milagre de antigamente, dos povos, né, para o milagre atual, hoje? Não, na verdade, o que aconteceu foi exatamente um processo de quê? De evolução do conhecimento humano. Então, o próprio homem leigo de hoje não é como o homem leigo de ontem. Hoje nós temos uma televisão que chega nos sítios todos. Onde nós chegarmos em fazendas e tudo, tem televisão, tem computadores, tem energia. Antigamente não tinha. Então, esse povo eram os últimos a sentirem realmente a força do progresso, as observações, vamos dizer, do conhecimento, coisas desse tipo. Viviam na ignorância. Então, para eles, as coisas eram mais difíceis e tudo era fantasioso. Qualquer coisa que se apresentasse diferente daquele seu dia a dia era algo maravilhoso, fantástico. Tendo em vista, por exemplo, naquela época, a coisa mais importante era o rádio, embora que ainda é. O rádio é de uma força estúpida, muito maravilhosa. No entanto, naquela época era a única coisa que ele tinha. E a pessoa dedicava todo o seu tempo, quando não estava trabalhando, ali escutando o radinho para saber algumas notícias. É verdade. Hoje, o senhor também está falando também de rádio, ele disse que tem esse poder porque ele tem 2 programas no interior, em Angico, senhor Altamir. Fernando Pedrosa. E Fernando Pedrosa, à luz da doutrina espírita, né? A doutrina espírita, exatamente. Muito bem. Senhor Altamir, o senhor acredita que com toda essa tecnologia que o senhor citou há pouco, né, da televisão, do computador, da internet, fica mais fácil hoje manipular alguém, manipular a fé de outras pessoas, buscando como subterfúgio o milagre? É uma faca de 2 gumes, né? Até porque, veja bem, através do avanço da tecnologia, do uso do computador, nós vemos também coisas que podem ludibriar a pessoa, enganar pessoas. Pessoas astutas e que podem, apesar de todo o conhecimento, de tudo que a pessoa tem, ser ludibriada. Verdade. Então é preciso ter muito cuidado, porque a maldade está em todo canto. Da maneira que a ciência evolui e as pessoas de bem aproveitam, as do mal também aproveitam. Então é preciso a gente estar sempre sintonizado, primeiramente, com o alto. Orar e vigiar para não cair em tentação. Esse é o convite, né?
E esse convite é muito importante, gente. Olha, a gente está falando do milagre, mas se você quiser adquirir o milagre, é editado pela editora Boa Nova, certo? Conhecidíssima, grande editora aqui do nosso país. Aqui em Natal está à venda no SEDAC, Centro Espírita Deus, Amor e Caridade. Na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, tem todos os livros, além os demais livros do Assis Azevedo. Na Livraria Espírita Alta de Souza, no Praia Shop. Na banca de revista Boa Leitura do Nordestão, da Salgado Filho. Em todas as livrarias do Brasil, inclusive no site da Boa Nova, www.boanova.com.br. Então você vai encontrar, se delicie com uma leitura maravilhosa, que vai lhe trazer com certeza muito conhecimento. Também temos aqui, a levar até você, um evento maravilhoso que vai acontecer nos dias 21 e 22 de setembro, que é o Encontro Estadual de Evangelizadores, essa tarefa maravilhosa que as casas espíritas abraçam, que é uma tarefa extremamente relevante à nossa sociedade. E vai acontecer na Associação Espírita do Candelária, sábado, dia 21, o horário é de 14 às 20 horas, no domingo, dia 22, começa 8h30 da manhã e vai até 11h30 da manhã também. Participação especial, Lúcia Moisés, do Rio de Janeiro, e vai lançar um livro, A Evangelização Mudando Vidas. Informação 3211-8518 ou então 9451 5406, 3211-8518, 9451 5406. Isso é uma oportunidade para você, evangelizador, evangelizadora, dirigente de casa, incentivar essa tarefa tão importante dentro das casas espíritas, que realmente muda, né, esse cenário da nossa sociedade. Hoje a gente vive com tantos problemas em meio a essa problemática. A evangelização, como o conhecimento, é a única ferramenta, né, seu Altamir, necessário. Evangeliza a criança de hoje para não ter que repreender o homem amanhã, né? Pois é. Orientá-lo, educá-lo. Pois é. Seu Altamir, ainda falando de milagre, quando a gente fala de fé, a fé, nesse caso, é a única condição para que seja beneficiado pelo milagre, ou também aquela criatura que não tem fé, ou diz que não tem fé, pode ser beneficiado do mesmo jeito? Todo processo de cura é uma determinação divina que tem um objetivo. Muitas pessoas que até dizem que não têm fé e às vezes são beneficiadas também, tá entendendo? Isso serve até de lição para aquela pessoa, para que elas possam refletir bastante sobre aquilo. Quantos casos considerados impossíveis pela medicina em pessoas que são consideradas até ateias, tá entendendo? Não têm aquela fé, no entanto são beneficiadas e depois desse benefício passam a refletir bastante. Observemos o que acontece com fenômenos, alguns poderiam até dizer milagre, depois de ouvir o relato de algumas pessoas, os casos de EQM, né, de estado de quase morte, né, de pessoas que passaram em relato, essas pessoas sempre mudam de comportamento. Verdade. Sempre encaram a vida com mais otimismo. Mesmo que antes elas não tinham essa preocupação, não tivessem essa preocupação, elas passam a ter agora uma preocupação diferente com a vida e com o próximo. Então, veja bem, não é só a questão da fé, embora a fé seja básico, seja uma das coisas mais importantes também. Acho que é a ferramenta, assim, aquela fé em ação, né, Sadamir? Porque tem gente que diz assim, tem a fé apenas como o ato de crer, eu acredito e pronto, e acabou. E não faz nada, porque a fé é aquela coisa em ação. Você acredita, mas você também faz por onde, né, chegar. Observemos que às vezes até os casos chamados moratória, né, pessoas que iriam desencarnar e de repente recebem uma moratória, isso tem um objetivo. Mesmo que pese a fé daquelas pessoas ser pouco ou não ter fé, ou até um comportamento muito a desejar, mas exatamente por esse comportamento ele necessita mais de uma permanência no corpo físico e recebe esse milagre, entre aspas, né, de ter uma sobrevida, porque vai ter experiências que provavelmente vai despertá-lo para uma mudança de comportamento. Gente, aqui eu vou ler para vocês, né, a sinopsezinha do livro. Ele diz o seguinte: em meio a uma região inóspita do Nordeste brasileiro, vivia Severino, homem de fé,
Nunca se deixou abater diante das dificuldades da vida, mesmo quando o destino tirou-lhe a esposa e a filha de apenas 8 anos. Quando os supostos milagres começaram a acontecer, a filha do sertanejo é responsabilizada e passa a ser chamada de santa. Nessa emocionante história, o leitor perceberá a diferença entre a fé e o fanatismo, que a gente vai tratar um pouquinho agora, né, seu Altamir? E principalmente como o perdão é fundamental para a evolução do ser humano. Essa parte, seu Altamir, é tão, vamos dizer assim, não sei se polêmica, a questão do fanatismo, porque algumas pessoas, e isso, infelizmente, a gente não está atacando religião alguma, mas a gente escuta muito no meio protestante, essa questão que você tem que se converter, você tem que aceitar Jesus para você receber o reino dos céus. Só que o aceitar Jesus é da maneira deles, né? É do jeito, ou seja, tem que ser na igreja dele. O fanatismo, ele é um caso sério e pode chegar a levar à morte, né, seu Altamir? O fanatismo, talvez, pelo menos que se observa, tem sido, às vezes, motivo de muita preocupação, porque tem prejudicado mais do que o materialismo em algumas situações, porque tem pessoas que são materialistas, se dizem até, mas têm um comportamento de tranquilidade, de respeito, de amor ao próximo, mesmo que digam que não acreditam em Deus. E vemos pessoas que, em defesa, por exemplo, nós vemos o que acontece com alguns seguidores do Islã, por exemplo, que muitas vezes colocam bomba na cintura, jogam-se numa multidão e matam várias pessoas de uma vez. E que Deus é esse? É isso que nós perguntamos. Que fé é essa que nos ensina a matar, quando Jesus nos ensinou a respeitar a vida? Então é muito a se realmente interrogar para ter uma resposta correta, né? Eu acho que o senhor também falou no principal, respeito, né? Exato. É o fundamental de todo, não só nas crenças, mas na vida humana. Seu Altamir, a gente só tem muito a agradecer ao senhor. A gente retoma com o seu Altamir outro assunto. Próxima semana, a gente vai falar sobre mediunidade. Seu Altamir, as considerações finais. É isso, mais uma vez, nós agradecemos, né? Porque vocês algumas vezes vêm agradecer, mas nós é que agradecemos a oportunidade de trabalho. Apesar do pouco que temos a oferecer, mas oferecemos com amor, com certeza. Ah, com certeza. E a gente recebe. Tenho certeza que você de casa recebeu, porque também é com amor que a gente está aqui para levar até você esse conhecimento. Então, quem quiser adquirir, gente, o milagre, corra, você não vai se arrepender. Tá certo? Um ótimo domingo, uma ótima semana. Fiquem com Deus. Próximo domingo a gente volta com certeza. Até lá.